Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de ação civil pública. Quero fazer com vocês a ação civil pública que caiu no 26º exame de ordem. Vamos analisar esta ação civil pública, vamos olhar os seus detalhes. É uma peça que veio com teses de mérito boas, fáceis de serem encontradas, muito relacionadas aos princípios dos serviços públicos, então bem interessante, né? E que a gente vai estar resolvendo com vocês, fazendo na folha da FGV aqui. Observe comigo, a partir de agora, na tela, a peça que caiu no 26º exame, a ação civil pública. A sociedade empresária leva e traz, explora, via concessão, o serviço público de transporte de passageiros no município Sigma, conhecido pelos altos índices de criminalidade. Por isso, a referida concessionária encontra grande dificuldade em contratar motoristas para seus veículos. A solução para não interromper a prestação de serviços foi contratar profissionais sem habilitação para a direção de ônibus. Olha que solução mirabolante essa aqui, né? Olha a ideia dos caras. Os caras, com dificuldade de contratar motorista, tiveram a ideia mirabolante de contratar profissional sem habilitação para dirigir ônibus. Os caras não tinham carteira de motorista para ônibus. Gente, tem que saltar os olhos de vocês isso. Isso viola flagrantemente o princípio da segurança nos serviços públicos. Abra a sua Lei 8987 aí, olha só. Lei 8987, desça lá para o artigo 6º da lei. Olha o que vai dizer no artigo 6º, parágrafo 1º. Olha aqui, Lei 8987, Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos. Ó. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei. Olha o parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Olha o que é a atualidade. Atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Logo você vai ver por que eu estou mostrando isso. Então, a solução mirabolante dos caras foi colocar motorista sem carteira. Aí vem, em paralelo, a empresa que utiliza ônibus antigos, mais poluentes e em péssimo estado de conservação. Olha o princípio da atualidade. A empresa que utiliza ônibus antigos, mais poluentes e em péssimo estado de conservação. Então, nós já vimos aqui violação ao princípio da segurança. Violação ao princípio da atualidade. Acertou informalmente com todos os funcionários que os veículos não deveriam circular após as 18 horas. Dado que, estatisticamente, a partir desse horário, os índices de criminalidade são maiores. Olha aqui a violação ao princípio da regularidade e violação ao princípio da continuidade. Violação ao princípio da regularidade, violação ao princípio da continuidade. Antes, por exigência do poder concedente, os ônibus circulavam até a meia-noite. Então, antes circulava até meia-noite, houve a interrupção do serviço. Os jornais da cidade noticiaram amplamente a precária condição dos ônibus, a redução do horário de circulação. Olha aqui, ó, violação ao princípio da atualidade, redução do horário de circulação, violação ao princípio da regularidade e da continuidade do serviço público e a utilização de motoristas não habilitados para a condução dos veículos. 3 teses aqui. Violação ao princípio da segurança. 6 meses após a concretização da mencionada situação, justamente para você não ingressar com mandado de segurança coletivo, 6 meses após a concretização e da divulgação das respectivas notícias, a Associação Municipal de Moradores. Meus amigos, quando uma associação procurar você, você já sabe de cara
que você estará possivelmente diante de um mandado de segurança coletivo ou de uma ação civil pública. Aqui já disse, 6 meses após, nós temos o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016 para impetração de mandado de segurança, seja individual como coletivo. Então já começa a descartar mandado de segurança coletivo aqui, ó. A Associação Municipal de Moradores, entidade constituída e em funcionamento há 2 anos, e que tem por finalidade institucional, olha a afinidade temática dela, por finalidade institucional, dentre outras, a proteção dos usuários de transporte público. A proteção dos usuários de transporte público. Contrata você, jovem advogado, para adotar as providências cabíveis perante o Poder Judiciário, para compelir, obrigação de fazer, olha aqui a obrigação de fazer, para compelir o poder concedente e a concessionária, olha teus réus aqui, ó, compelir o poder concedente e a concessionária, não apareceu aqui em nenhum momento prefeito, não apareceu o nome de ninguém, tá dizendo que os teus réus são poder concedente e concessionária, a regularizarem a atividade em questão. Ou seja, eu tenho que pedir uma obrigação de fazer, que regularize essas 3 situações, que atualize a frota de ônibus, que restabeleça a circulação no horário previsto e que deixe de entregar, olha só, uma obrigação de não fazer, deixe de empregar motoristas não habilitados. A certa urgência, liminar na cara, olha aqui, a certa urgência, pois no último semestre a qualidade do serviço público caiu drasticamente e será necessária a produção de provas no curso do processo, dizendo assim, examinando mandado de segurança, examinando, nem pensar, porque vai ter produção de provas no curso do processo. E aí você vai requerer a produção de todas as provas não proibidas em lei. Considerando essas informações, redija a peça cabível para a defesa dos interesses dos usuários do referido serviço público. Gente, uma ação civil pública, uma peça boa, você consegue identificar, conseguiu ver aqui as teses boas, conseguiu ver a associação, conseguiu ver as obrigações que eu tenho que pedir, uma peça que você tem que buscar a nota máxima. Você pode até não tirar a nota máxima, mas você não pode nunca perder de buscar ela. Você precisa buscar ela, necessariamente. Você não pode deixar nunca de buscar, nunca, tá? Deixa eu pegar aqui, gente, ó, a nossa peça para ver como fica, para onde vai. Lembra que nós estávamos diante do município Sigma, esse é o nosso réu. Então vamos até repassar aqui para a gente dar uma identificada. Olha só, veja comigo. A sociedade leva e traz, é a concessionária, vai ser a nossa ré. O município Sigma é o poder concedente, então ele vai ser o outro réu. Juízo de primeiro grau do município Sigma será a quem nós vamos endereçar a nossa peça. Vamos lá para a nossa peça, então. Acompanhe na tela comigo. Olha só, para onde eu mando. Douto juízo da 3 pontinhos, vara de fazenda pública da comarca de Sigma. Deixa uma linhazinha. Associação Municipal de Moradores, entidade constituída em funcionamento há 2 anos e que tem por finalidade institucional, dentre outras, a proteção dos usuários do transporte público, qualifica completa ela aqui, para você demonstrar já de cara que ela tem qualificação, que ela tem legitimidade para ajuizar essa ação. Inscrita no CNPJ 3 pontinhos, com sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, devidamente representada pelo seu diretor, né, pelo seu presidente, é uma associação. Deixa eu ver se lá no problema eles colocaram diretor, se o diretor procurou vocês. Deixa eu ver uma coisa. A Associação Municipal, entidade constituída e que tem por finalidade, procura você. Não, aqui não tem aqui diretor, não tem aqui se é o diretor ou não, certo?
Não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai botar presidente. Porque uma associação, geralmente, ela tem presidente, tá? Vou deixar redondinho aqui, ó. Representada pelo seu presidente. Professor, eu tenho que saber se é presidente ou é diretor? Não, relaxa, não precisa. Se você botar presidente, representante legal, você pode botar o que for, não vai ter problema aqui, tá? Representada pelo seu presidente, bota aqui, ao invés de mandato, bota documento para facilitar para você, ó. Documento de representação anexo. Vem por seu advogado, procuração anexa, o qual exerce as atividades profissionais em 3 pontinhos. Endereço eletrônico. Endereço eletrônico. Eletrônico, 3 pontinhos. Onde recebe intimações. Com fundamento no artigo 1º, inciso 8º e art. 5º, inciso 5. Vou só conferir se é o 5 da associação, é o 5, né? Da lei 7347/85, perante Vossa Excelência. Dá pra gente botar aqui, ó. Vem por seu advogado, o qual recebe perante Vossa Excelência. Dá pra botar aqui em cima, perante Vossa Excelência. Com fundamento no artigo 1º, inciso propor. Pessoal, essa posição do Vossa Excelência aqui, tanto faz, tá? Se foi aqui antes ou depois, como eu geralmente boto aqui, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo tal, eu botei aqui para desviar, ok? Vamos conferir lá o fundamento? Ó, inciso 8º é o que trata do patrimônio social, porque nós estamos diante de um direito social, previsto no artigo 6º, o transporte. E vamos ver o que dá a legitimidade para a associação. Deixa eu pegar aqui a nossa lei. Vamos lá para o nosso artigo 1º, para nós conferirmos, ó, na tela para você. Vem com fundamento no artigo 1º, inciso 8º, patrimônio público e social. Fechadinho. Vamos lá para a associação. Artigo 5º, inciso 5, ó, a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano e inclua entre suas finalidades. Pode botar só o inciso porque ela preenche ambos. Depois lá você vai botar as alíneas na hora da legitimidade. Então, tá certinho aqui. Em cima você coloca, vem com fundamento no artigo 1º, inciso 8º e no artigo 5º, inciso 5 da lei 7347, propor ação civil pública com pedido liminar. Em face de quem? Em face da sociedade empresária leva e traz, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, CNPJ 3 pontinhos, com sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos. Pessoal, às vezes a gente passa batido aqui, passa batido. Eu não vi ninguém perder ponto de qualificação nunca por isso. Nunca. Aqueles que porventura estejam na repescagem, sabe que se já qualificou uma pessoa jurídica na prova, não perdeu ponto por isso. Agora, é muito importante que dos réus você coloque a qualificação completa também. Você lembra de colocar o CNPJ ou o CPF, né? A sede ou o endereço e o endereço eletrônico. O endereço eletrônico, pelo menos esses 3, ó. Né? Prestador de serviço público, você qualifica que ela é uma prestadora, CNPJ 3 pontinhos, sede, endereço eletrônico. E do município Sigma, poder concedente, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 3 pontinhos, com sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Dos fatos, a ré explora via concessão o serviço público de transporte de passageiros no município réu. Bota aqui, a concessionária ré explora, né, via concessão, fica até pleonástico, ó. Vamos tirar aqui, ó. Explora o serviço público de transporte de passageiros no município réu, conhecido pelos altos índices de criminalidade. A ré encontra dificuldade, deixa eu só acertar essas linhas aqui, ó, selecionar tudo, que aí eu controlo as linhas órfãs aqui,
destaco ela. Pronto, agora sim. Voltando para cá. Ó, a Ré encontra dificuldade em contratar motoristas para seus veículos. A solução por ela encontrada foi contratar profissionais sem habilitação para a direção de ônibus. Em paralelo, a Ré, que utiliza ônibus antigos, mais poluentes e em péssimo estado de conservação, acertou informalmente com todos os funcionários que os veículos não deveriam circular após as 18 horas, dado que, estatisticamente, a partir desse horário, os índices de criminalidade são maiores. Antes, por exigência do réu, os ônibus circulavam até a meia-noite. Os jornais da cidade noticiaram amplamente a precária condição dos ônibus, a redução do horário de circulação e a utilização de motoristas não habilitados para a condução dos veículos. 6 meses após a concretização da mencionada situação e da divulgação das respectivas notícias, só resta à autora socorrer-se ao Poder Judiciário para compelir o município réu e a concessionária Ré a regularizarem a atividade em questão. A urgência, pois no último semestre a qualidade do serviço caiu drasticamente, o que impõe a adoção de medida liminar sob imposição de multa diária em eventual descumprimento. Acabou. Do cabimento e da legitimidade ativa. O artigo 1º, inciso 8º da Lei 7347 de 85 prevê o cabimento da ação civil pública para a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao patrimônio público e social. Tá lá. Sendo o transporte um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 88, este encontra-se compreendido na noção de patrimônio social. Para a defesa deste patrimônio social, a Lei 7347 de 85, em seu artigo 5º, inciso 5, confere legitimidade ativa para a associação que, concomitantemente, esteja constituída há mais de um ano e que possua entre suas finalidades institucionais a defesa deste patrimônio, o que se evidencia claramente na legitimidade da associação autora. Olha aqui, demonstrou o tempo de constituição e demonstrou a finalidade ou a afinidade temática. Em seu artigo 5º, alíneas A e B. Coloca aqui, ó, A e B, tá? Coloca que são as alíneas lá, você coloca aqui, ó, alíneas A e B, confere legitimidade ativa. Vamos para o mérito. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95 prevê que incumbe à concessionária a prestação de serviço público adequado, competindo ao poder concedente a respectiva fiscalização. O serviço é considerado adequado quando atende a alguns princípios elencados no citado parágrafo. No caso em análise, resta evidenciada a afronta ao princípio da segurança, uma vez que, utilizando motoristas não habilitados, os réus colocam em risco a segurança não apenas dos usuários do transporte coletivo, mas também dos não usuários, infringindo o disposto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95. Gente, você tem que lembrar o seguinte: o princípio da segurança, ele não pode colocar em risco, ele diz que o poder concedente, que a concessionária, não pode colocar em risco a segurança tanto dos usuários quanto dos não usuários do serviço público. Então, você tem que destacar aqui, né, que ela coloca em risco não apenas a segurança dos usuários do transporte coletivo, mas também dos não usuários, infringindo o disposto do artigo 6º, parágrafo 1º. Ademais, ao utilizar frota antiga, poluente, tendo outros meios disponíveis no mercado, infringe também os réus o princípio da atualidade, igualmente previsto no artigo 6º, parágrafo 1º e especificado no artigo 6º, parágrafo 2º, ambos da Lei 8987 de 95. Bota afronta ao princípio da atualidade. Lembra que ele está mencionado no parágrafo 1º e especificado no parágrafo 2º, que diz o que é a atualidade. Não bastasse isso, os réus também afrontam os princípios da regularidade e da continuidade do serviço público,
ao interromperem por conta própria a circulação do transporte coletivo urbano a partir das 18 horas, afrontando, portanto, também o disposto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987. Por fim, ressalta-se a boa-fé da associação autora, que busca tão somente compelir os réus a prestarem o serviço adequado, ficando assim, desde já, isenta de custas processuais e honorários advocatícios na forma do art. Vamos lá pedir a isenção, né, das nossas custas processuais, olha só, que estão previstas no nosso artigo 18. Você não pode esquecer de colocar isso. Olha na tela comigo, ó. Nas ações que traça a lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado. Ó, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Então aqui, né, vamos nos termos do artigo 18. Temos o artigo 18 da nossa lei 7347 de 85. Artigo 18 da lei, deixa eu botar na tela para vocês, da lei número 7347 de 85. Por fim, ressalta-se a boa-fé da situação autora, que busca tão somente compelir os réus a prestarem, ficando assim, desde já, isenta de adiantamento, e impassível de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 18. Coloca isso aqui, que aí você faz só o pedido depois lá, na hora de pedir, não precisa botar a causa de pedir, o fundamento jurídico já está aqui. Da medida liminar, estabelece o artigo 12 da Lei 7347 de 85, que poderá o juiz conceder a medida liminar para a ação que tenha como propósito a obrigação de fazer ou não fazer. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo ou dano irreparável. Veja-se que a probabilidade do direito é evidenciada na relevância da fundamentação, que demonstra a inadequação do serviço público prestado pelos réus. O perigo da demora encontra-se evidente pelas péssimas condições e piora da prestação do serviço no último semestre, o que vai se agravar caso não seja concedida a medida liminar. Ante o exposto, impera a concessão da medida liminar para que seja determinado aos réus a imediata regularização do serviço, atendendo-se aos princípios legais do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo, nos termos do artigo 11 da Lei 7347 de 85. Então, você demonstra aqui que cabe a medida liminar, e aqui vamos pedir a medida liminar sem manifestação prévia, para que seja determinado aos réus a imediata regularização do serviço, atendendo seus princípios legais. Dos pedidos. Ante o exposto, requer. Agora nós vamos aqui para os nossos pedidos. Ó. A concessão da medida liminar para que os réus sejam compelidos a regularizar imediatamente a prestação de serviço, atendendo aos princípios da segurança, se abstendo de utilizar motoristas sem habilitação, da atualidade, renovando a frota por veículos mais modernos, da regularidade, e da continuidade dos serviços públicos, voltando a circular até o horário anteriormente previsto. Gente, fica grande assim o meu pedido. Ó. Eu tinha lá no problema as minhas três
teses principais. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Eu tenho que pedir a concessão da liminar para que determine ao poder público que deixe de empregar motoristas não habilitados, que renove a frota e que volte a restabelecer o serviço no horário previsto. 2. A citação dos réus para querendo contestar a presente ação no prazo legal de 15 dias. 3. A juntada da prova documental e a produção de todos os meios de provas não defesa em lei. Pode pedir num só, você vai pontuar os dois, pede a juntada da prova documental e a produção de todos os meios de prova. A intimação do membro do Ministério Público para que emita suas considerações como fiscal da lei. A fixação de multa diária a ser imposta por esse juízo em caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada, tá? Descumprimento das obrigações determinadas por esse juízo. A procedência da ação para, em definitivo, confirmar a liminar para compelir os réus a realizar a adequação da prestação de serviço público. Agora aqui, ó, serviço público. Vamos colocar empregando motoristas habilitados, renovando a frota por veículos mais modernos e e regularizando a prestação do serviço no horário previsto no contrato de concessão. Ponto. E a condenação dos réus em custas e honorários advocatícios, bem como a isenção da parte autora. Dá para tirar porque a gente já botou o fundamento lá em cima, como eu falei para vocês, uma vez presente a boa-fé. Manifesta desde já o desinteresse pela audiência de conciliação e mediação, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos, nesses termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Está aqui, gente, a ação civil pública. Veja que uma peça boa, todos os pedidos, todos nós temos marcadinhos na lei, uma petiçãozinha inicial comum, como a da ação popular, como de uma ação de conhecimento, extremamente tranquila mesmo, tá? Vamos olhar o nosso espelho de correção, padrão de respostas definitivo, aqui de direito administrativo. Deixa eu pegar aqui, colocarmos para vermos o nosso tabelão, como ficou o tabelão da FGV nesta prova. Olha só, tá na tela para você. O endereçamento da ação civil pública, juízo de fazenda pública ou vara civil competente, você manda para o juízo de fazenda pública lá da comarca. Autora, Associação Municipal de Moradores. Réus, Sociedade Empresária Leva e Traz. Município Sigma. Veja que só aqui meio ponto, gente, ó, que não pode perder. Meio ponto aqui. A entidade está constituída há mais de um ano, ou a entidade atende ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 5, a linha A, da Lei 7347. A finalidade institucional da autora está alinhada ao tema da ação, pertinência temática, ou a autora atende ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 5, a linha B, viu? Por que a gente tem que botar as duas alíneas, ó, 015, 015, valia 030 aqui os dois, ó. Já, se você acertou só isso aqui, já deu 080. Falta só você botar valor da causa e advogado OAB, você ia tirar 5 nas questões, você passou. Pode errar 100% mérito. Não tem problema, vai passar igual. Olha a fundamentação. Violação do dever de adequação na prestação de serviço público, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, colocamos, ou o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ou o artigo 4º da Lei dos Direitos dos Usuários do Serviço Público, pode usar aqui a lei de concessão, não tem problema nenhum, porque está lá. A utilização de motoristas sem habilitação para a direção de veículos de transporte coletivo viola o princípio da segurança. A interrupção da circulação de ônibus a partir das 18 horas, deixando a população desprovida do serviço, viola os princípios da regularidade e continuidade. A utilização de veículos antigos e mais poluentes viola o princípio da atualidade do serviço público, que pressupõe a modernidade dos equipamentos postos à disposição dos usuários.
Elementos para concessão da liminar. Ó. Probabilidade do direito, fundamentada na prestação de serviço público inadequado, que não satisfaz as condições de regularidade, continuidade, segurança e atualidade. O perigo da demora está presente no caso concreto, pois o serviço é interrompido antes do horário previsto, causando prejuízo à população, além de ser prestado em condições que colocam em risco os usuários. Pedidos. A concessão da liminar para impedir a utilização de motoristas sem habilitação, obrigação de fazer. Obrigar os réus à renovação da frota, obrigação de fazer. Obrigar os réus à circulação dos ônibus novos até a meia-noite, obrigação de fazer. A produção de provas necessárias à demonstração do direito, a procedência do pedido, confirmando em definitivo a liminar concedida para impor aos réus as obrigações de fazer e não fazer do item acima, a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, indicação do valor da causa, fechamento. Aqui consegue fechar a sua ação civil pública. Beleza? Gente, essa é a nossa aula de ação civil pública, uma aula direta, objetiva, que busca deixar você pronto para fazer uma ação civil pública. Se cair uma ação civil pública, você vai ter a estrutura, você vai lembrar onde estão os pedidos, você vai marcar toda ela e você vai remetar. Beleza? Aguardo vocês na sequência em nossas próximas aulas.